Moral, 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 o tesouro mais importante que nós temos. Aquilo que a gente veio ainda melhorar, o bem mais valioso das nossas vidas. Moral. Eu vou ler para vocês aqui agora rapidinho o que a gente encontra nos dicionários e pela internet sobre a moral. Preceitos e regras éticas estabelecidos e admitidos por uma sociedade que regulam o comportamento das pessoas que fazem parte dessa sociedade. Então, vamos pensar numa sociedade universal, porque afinal nós somos cidadãos cósmicos. Entre o bem e o mal, em qualquer lugar do universo, é o mesmo balanço, é o mesmo juízo, é o mesmo discernimento. E mais uma vez aqui cai nas escolhas que fazemos, né? E agora com vocês aqui, eu não quero só falar sobre a moral, quero visualizar, quero sentir ela com vocês. Vamos redescobri-la. Porque no fundo da gente mesmo, a gente sabe a diferença entre o certo e o errado, não é? Imagino como se tivéssemos uma bússola dentro do nosso peito, onde a agulha aponta, acende entre o impulso e a consciência. A moral, a arte de viver em harmonia com a nossa consciência. Não é um conjunto rígido de regras externas, mas o reflexo das leis do universo impressas na nossa alma. Uma voz que fala baixo, que não grita. Bom, às vezes grita, mas não impõe, mas que nos guia. Uma voz que mora dentro de nós, que não usa palavras, usa emoções, mas se manifesta no silêncio da escolha entre o medo e a coragem de fazer o bem, de seguir o caminho da luz, que nos é intuído pela consciência. E a moral a gente não aprende em livros ou lendo com os outros. A gente reconhece ela dentro de nós. A voz da consciência é a expressão mais pura da nossa moral interior e que Deus já escreveu nos nossos corações. A moral não vem de fora, nasce de dentro. Está gravada no íntimo de cada criatura humana, de cada um de nós. Nasceu muito antes da palavra, quando os primeiros seres humanos decidiram proteger seus filhos, ajudar seus vizinhos, compartilhar alimento. A moral não era escrita, era instinto, era sobrevivência coletiva. E ao longo dos séculos se tornou filosofia, religião, política, leis, mas ainda e até hoje permanece invisível e poderosa. Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec já trazia: moral é a regra do bem proceder. É a arte de escolher fazer o bem, mesmo quando, e muitas vezes, quando o mundo chama justamente para fazer o contrário. É o convite que a vida nos faz para seguir no caminho da luz. Todos os seres estão em constante evolução. A evolução é a jornada do espírito. E a evolução, ela é tanto intelectual quanto moral. Desenvolver a moral é purificar-se, é se aproximar da bondade, da justiça, do amor universal. E cada encarnação é uma escola com a chance de se aprimorar. E cada desafio, uma lição moral que nos ensina mais um item que a gente precisava aprender. O progresso verdadeiro acontece quando começamos a agir pelo bem, mesmo quando ninguém está vendo. Até mesmo porque você não vai fazer o bem para mostrar para os outros, num clima de ostentação. Não é esse o sentido. É fazer o bem por puro e simples amor. Um amor desinteressado. Fazer o bem porque faz bem fazer o bem. Pela compreensão da vida, não por medo ou por convicção social. Por querer ajudar descompromissadamente, palavrinha complicada,
mesmo sem esperar um obrigado no final. Porque faz bem fazer o bem, não só para os outros, mas para você mesmo. Eu já falei, mas eu vou falar de novo. A evolução é a jornada do espírito. Evoluímos em cada escolha, em cada ato, em cada dor transformada em compaixão. E a moral se desenvolve aos poucos, como um rio que aprende a contornar as pedras. Reencarnar é voltar e aprender na escola da vida. E a moral é a matéria mais nobre que podemos aprender a desenvolver. Ok, tá bom. Então, muito bonitas as palavras, legal, mas e como funciona isso na prática? Como que a gente aplica isso? Tá bom, vamos lá. Tudo bem. Ainda não deu para entender. Tá bom, sem problema. Vamos lá, vou dar um modelo. O melhor modelo de todos. Você já ouviu falar num carinha chamado Jesus? Pois é. Para os espíritos superiores, Jesus é o exemplo mais puro da moral universal. Ele não apenas ensinou, mas vivenciou. Ele encarnou a bondade, o perdão, a caridade. Sua vida foi demonstração prática de amor incondicional. Ele foi pobre e nunca cobrou pela ajuda que fornecia a todos os que vinham ao seu encontro. Seguir os ensinamentos de Jesus é se alinhar com a mais elevada moral que a gente pode conceber na nossa atual evolução, no estágio que a gente se encontra da nossa jornada espiritual. Quando você vê uma injustiça, o que você sente primeiro? Raiva, medo, ódio? Ou você age? Pois é, a moral mora nesse instante, entre o impulso e a escolha. A moral é uma dança constante entre a luz e a sombra, entre o que queremos e o que devemos. Às vezes basta uma pequena chama para iluminar uma decisão. É onde acende uma luz. E quando seguimos essa luz, mesmo que pequena, iluminamos não só o nosso próprio caminho, mas nos tornamos farol para que outros também sigam essa trilha. Vivemos tempos onde cada escolha nossa é observada. As redes cobram, as vozes julgam e a moral parece se desfazer em conveniências. Estamos mais livres, mas mais confusos. A quem seguimos? A líderes religiosos? A políticos populares? As redes sociais? Influencers? Não venda a sua moral. Não troque sua moral por nenhum outro valor. Agora é mais do que a hora de olharmos para dentro. A moral mora no templo da nossa consciência. Você já fez algo certo que ninguém viu? Você já deixou de fazer o certo por medo de algum julgamento? Qual foi a última vez que a moral te impediu de dormir? Ou melhor, deixa eu reformular a pergunta. Qual foi a última vez que você dormiu com peso na consciência? Qual foi a última vez que você não dormiu por peso na consciência? Quando foi a última vez que você sentiu paz? Moral é caminho, não é imposição. Diferente de dogmas, a moral não impõe, ela convida. Ela não nos exige perfeição, mas esforço sincero de melhoria constante. Ela pede sinceridade, ela pede esforço, ela pede vontade de nos aperfeiçoar. E cada passo que damos nessa direção é progresso. Cada passo é amor em movimento. Ela propõe a autoeducação, o autoconhecimento e o desenvolvimento da empatia e da compaixão. E ela não nos impede de viver. Ela convida a viver melhor. Se cada um de nós acender a sua vela, esse mundo vai virar um lugar mais iluminado. Não por imposição,
mas por escolha. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Se você está vendo esse vídeo até aqui, quer dizer que eu tô com moral, hein? Se esse vídeo te tocou o coração, se ele mexeu com sua moral, manda ele para alguém, compartilha, dá um like, se inscreve aqui no meu canal. Isso também é moral. Morou?